A maneira como você se considera e se sente em relação a si mesmo determina em grande parte a qualidade da sua vida e determina também o modo como você vai se relacionar com o tempo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar com você aqui, bater um papo sobre como que nós podemos construir uma mentalidade produtiva, para que a gente possa ter uma boa relação com as tarefas, com os nossos compromissos, enfim, com as demandas da vida e da nossa rotina, e para que a gente possa ter o controle da nossa vida, para ter aí uma boa qualidade de vida, que é isso que a gente busca no tempo que nós temos ainda por aqui, tá? Então, para a gente entender isso, né, a maneira como eu me considero e eu me sinto determina a maneira como eu vou me relacionar com a vida e com o tempo. Beleza, maravilha, entendido isso. Quando eu passo a ter esse olhar e a refletir sobre isso, eu entendo que quem está no controle das minhas ações são as minhas emoções. Então, tudo acontece no campo emocional. Quando acontece um imprevisto no meu dia, tá lá o meu dia planejado, tá lá as minhas prioridades escritas, tudo bonitinho. Aconteceu um imprevisto. O modo como esse imprevisto vai impactar no meu planejamento depende muito do meu aspecto e do meu desenvolvimento emocional, ou seja, depende muito do modo como eu ajo frente a esse imprevisto ou como eu reajo frente a este imprevisto. E isso vai depender muito do modo como eu me vejo, do modo como eu me sinto em relação aos imprevistos. Tem muita gente que chega nas minhas mentorias ou que conversa comigo aqui no YouTube, lá no Instagram, enfim, que conversa comigo e fala assim: Jorge, eu até planejo a minha semana, eu até planejo o meu dia, mas chega no meio da semana ou acontece algum imprevisto e aí vai tudo embora. O que acontece é que muitas vezes você não se sente capaz e competente o suficiente para lidar com aquele imprevisto que aconteceu. E aí você vai fugir da responsabilidade de lidar com aquele imprevisto, sabe como? Não planejando, não priorizando, porque daí a gente entra num modo automático de viver, num modo automático de lidar com as nossas tarefas, e aí a gente vai fazendo isso de uma maneira natural. E esse vai ser o modo como você se considera, esse vai ser o modo como você enxerga a vida e lida com o tempo. Então, quando eu falo para vocês assim, que as nossas emoções estão no comando do modo como a gente gerencia o nosso tempo, isso passa pelo modo como você se sente. Você se sente uma pessoa competente? Você se sente uma pessoa capaz de lidar com os imprevistos, de planejar o seu dia, de priorizar suas tarefas? Você se sente uma pessoa produtiva, apesar de ter muitas tarefas e pouco tempo? Ou você se sente uma pessoa que está no meio do caos? Ou você se sente estressado, estressada o tempo inteiro? Ou você se sente aquela pessoa reativa que tudo que acontece já vira um caos, já fala: meu Deus do céu, eu sabia, eu não devia nem planejar, eu sabia que ia acontecer imprevisto. Então é o modo como você se sente em relação às tarefas que vão surgir ao longo da sua vida. E o modo como você se sente vai determinar o modo como você se vê. E o modo como nos vemos é a nossa autoestima. Autoestima é a maneira como você usa a vida e o tempo para desenvolver o seu potencial. Então, como é que você tem usado
aquilo que a vida tem te oferecido? Como é que você tem usado o seu tempo para realmente se tornar uma pessoa mais produtiva, para aprender metodologia, para aprender a planejar a sua semana? Ou você está usando o seu tempo e está usando aquilo que a vida está te oferecendo para ficar mais estressado, para entrar mais no meio do caos, para se tornar uma pessoa mais reativa, mais mal-humorada? Então, esse é o grande ponto. É assim que a gente desenvolve e constrói uma mentalidade produtiva, entendendo e dominando as nossas emoções frente às tarefas que nós temos para fazer. E é exatamente isso que eu te ensino na primeira aula do DNA Produtivo. Lá eu te ensino em 7 aulas a planejar a sua semana, a determinar suas prioridades, as estratégias para combater a procrastinação, para lidar com as distrações. Só que antes dessas aulas eu vou te mostrar lá, passo a passo, com maneira prática, como é que você desenvolve no dia a dia, dentro da sua rotina, uma mentalidade produtiva. O link está aqui embaixo na descrição, você pode ir lá e conhecer o DNA Produtivo para se tornar meu aluno ou minha aluna. Ou seja, é o modo como eu me vejo, a minha autoestima, a maneira como eu vejo a vida, como eu lido com meus imprevistos, como eu lido com o tempo que eu tenho para cumprir as minhas tarefas e para cumprir a minha agenda. Porque se eu tenho uma autoestima alta, se eu me vejo um cara produtivo e um cara capaz, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a minha capacidade de resolver problemas. E eu aumentando a minha capacidade de resolver problemas, eu aumento a minha autoeficácia. Ou seja, eu aumento a minha capacidade de lidar com os imprevistos. Eu aumento a minha capacidade de lidar com o estresse. Eu melhoro o meu gerenciamento do tempo. Eu melhoro a minha capacidade de lidar com o fato de eu ter mais tarefas para fazer do que tempo disponível no dia. E aí, a gente pode entrar aqui um pouco mais no que a ciência chama da psicologia do gerenciamento do tempo. E a psicologia do gerenciamento do tempo passa por uma lei, que é chamada de lei do controle na psicologia. E a lei do controle fala o seguinte: existe 2 tipos de controle, ou seja, existem 2 modos de controlar a nossa vida. O que é chamado de locus externo, quando o controle da nossa vida passa por situações externas. Então, o seu chefe, o seu trabalho, a sua esposa, a sua família, as suas contas, os seus problemas, os seus imprevistos, a pressão que você sofre. Quando essas coisas externas tomam conta da sua vida, quer dizer que o gerenciamento do seu tempo está a cargo de um locus externo. É algo que está fora de você. A sua agenda, ela é tomada e ela é engolida pela agenda dos outros. Agora, existe uma outra maneira de eu gerenciar o meu tempo. É através de um locus interno. É através do meu sentimento. É através da habilidade e da capacidade que eu desenvolvo para lidar com aquilo que me acontece. E aí eu saio de uma pessoa reativa, que reage a tudo que me acontece externamente. Então eu saio de um controle de um locus externo e vou para um controle de um locus interno. Quando eu entendo que sim, que os imprevistos eles vão acontecer, que isso pode me irritar, que isso pode me tirar do sério, que isso vai sim me trazer estresse, porque eu vou ter que fazer um novo esforço, porque eu vou ter que repriorizar, porque eu vou ter que talvez deixar algumas coisas importantes para o meio do caminho, mas que eu consigo. Que eu estou no controle das minhas ações, que eu controlo o meu tempo, que eu controlo as minhas emoções. E aí eu me sinto melhor com isso. E de novo, se eu me sinto melhor com isso, se eu me sinto mais capaz, mais competente, mais produtivo, a minha autoestima, o modo como eu me vejo em relação às minhas tarefas vai aumentar, vai ser grande, e aí eu vou me tornar mais eficaz e mais eficiente. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, primeiro,
tá? Parece um papo até de coach aqui, mas é realidade. É a psicologia nos dizendo que você se torna aquilo que você acredita. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte: você tem que acreditar que você é capaz de se tornar uma pessoa mais produtiva. Você precisa acreditar que você é capaz de gerenciar os seus imprevistos, de fazer boas escolhas em relação ao tempo que você tem, que você é capaz de lidar com tudo aquilo que a vida te oferece. Porque você se torna aquilo que você acredita. Se você não acredita nisso, a sua autoestima ela baixa e aí o que vai acontecer é que o caos vai ser a ordem da sua vida. Você já sabe disso, já deve ter vivido isso em várias situações. Você começa o dia naquela loucura, no meio daquela bagunça, e aí o seu dia vai ser o quê? O seu dia vai ser aquele dia mais bagunçado. Você tinha combinado com você mesmo de acordar num determinado horário, de fazer algumas atividades logo pela manhã, só que você ficou procrastinando isso, você ficou apertando, botando soneca um atrás do outro, e aí a hora que você viu, passou, e aí você acordou no meio do caos, teve que se trocar rápido para sair correndo para o trabalho, e aí o seu dia foi aquele dia acelerado, aquele dia fora do controle, porque você é aquilo que você acredita. Se você já começa no caos e acredita que você está totalmente fora do controle, o seu dia vai refletir aquilo que você está acreditando. Agora, Jorge, beleza, eu entendi que se eu acredito que eu estou no controle, eu vou me tornar uma pessoa mais dentro do controle, com uma autoestima melhor. Ótimo, mas só isso não basta. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter ações que vão aumentar o seu nível de capacidade em relação ao gerenciamento do seu tempo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter o seu dia planejado todos os dias. Ter lá sua lista de tarefas, com as tarefas que você precisa fazer no próximo dia. Você precisa ter dentro da sua agenda os seus compromissos com hora marcada, as suas rotinas para você entender o que você precisa fazer, o que vai sustentar a sua autoestima. Você vai ir para uma academia, você vai ler, você vai estudar, você vai fazer a sua oração, fazer o seu devocional, ter as suas rotinas dentro da sua agenda, ter os seus compromissos dentro da sua agenda, ter a sua lista de tarefas com as suas prioridades elencadas para o seu dia. E aí você vai começar o seu dia e vai falar assim: beleza, é isso aqui que eu tenho que fazer, eu estou no controle, eu já entendo como é que o meu dia vai funcionar, como é que o meu dia vai fluir. Quando você tem esse processo organizado, com uma agenda, com uma boa lista de tarefas, com as prioridades determinadas, você se sente bem, então as suas emoções elas vão estar positivas e você vai se considerar uma pessoa mais dentro do controle, mais com o controle das suas ações. Então, você sai de um controle externo e vem para um controle interno. Eu estou me sentindo produtivo e eu estou me sentindo bem. Talvez você não consiga fazer isso hoje, porque dentro da sua mente tem muita coisa borbulhando. E se esse é o seu caso, assiste esse vídeo aqui, onde eu vou te ensinar a destralhar a sua mente.